Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tô dando um oi para você que está aqui. Tô dando um oi também para você que está assistindo a gravação. Gente, essa daqui é a minha primeira live, eu nunca fiz isso na vida, então pode ser que eu apanhe um pouco, tá? Eu vou ler os comentários dentro das possibilidades. Não sei se eu vou conseguir responder, porque afinal de contas a proposta hoje é responder as questões que foram enviadas para o post. Então eu vou começar por elas e, enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Então, quem for aparecendo aí, me dá um oi. Eu espero que seja um papo bem gostoso, bem divertido. E conforme for, a gente repete isso mais vezes, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que é da Madalena e ela fala assim: Oi Cissa, ainda não fiz minha primeira vela, dificuldade em comprar os materiais, já encontrei a parafina, os pavios, a vaselina sólida e agora vou tentar comprar as essências, porque no site que comprei não tinha. Bom, Madalena, vamos lá. Para quem tiver na mesma situação que ela, você já tem praticamente todo o material. Como eu sempre digo, o importante é que você comece, de preferência, fazendo velas sem corante, depois você acrescenta cor e por último vem o aroma. Então você já tem a parafina, você já tem pavio, então é só pôr a mão na massa. Não ache que você não está com o material completo para começar. Muito pelo contrário, o material principal está aí, que é o corpo da sua vela e o pavio, que é a alma da vela. Então, você tem tudo nas suas mãos, é só realmente pegar e começar a fazer, brincar, né? Vai sentindo a parafina, vai vendo como ela se comporta em diferentes temperaturas, a coloração também, de acordo com a temperatura, ela vai modificando. Dá para você fazer muita coisa e é o que eu digo, assim, tá com um pouco de receio ainda na hora de começar? Começa assistindo as aulas do curso, vai vendo as técnicas, vai vendo como funciona, que aí depois você pega e começa a fazer por aquilo que te agradou mais. Mas, em princípio, quanto mais você conhece o material, principalmente as parafinas, as ceras e os pavios, como eles se comportam, mais fácil vai ser de você desenvolver suas velas coloridas, com várias técnicas de decoração e aromatizar as suas velas depois. Então, assim, eu sei que muita gente hoje pensa em vela artesanal e já pensa em aroma. Não, gente, lembra que a função principal, o mais importante na vela é a iluminação. Então, afinal de contas, vocês são as iluminadas, são os iluminados. Então, produzam luz com as suas próprias mãos. Depois coloca cor, depois coloca aroma e as decorações. Então, força, Madalena, tenha todo o meu apoio, todo o meu incentivo para você começar a fazer as suas velas, né, as suas primeiras velas, independente da essência. É muito mais importante você começar a fazer suas velas sem essência para você realmente pegar prática para depois acrescentar o aroma. Vocês sabem, depois que você acrescenta o aroma, você não tem a mesma facilidade de diluir a parafina sem perder parte da essência que foi colocada, porque vai aquecer ali, às vezes passa da temperatura, então é mais complicado. Então, para você não perder o material, testa antes, testa bastante, faz várias velinhas aí, coloridas, de formatos diferentes, vai experimentando os seus pavios, vendo já como eles se comportam, né? Que aí eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Bom, vamos lá. Bom, gente, pavio. Pavio é a alma da nossa vela e é um assunto extremamente polêmico. Eu sei que surgiram várias dúvidas, então eu reuni, né, as dúvidas aqui das iluminadas para tentar responder de uma maneira em conjunto, coerente, enfim, vamos lá.
Então, o assunto agora é pavio. Então, tem a pergunta da Viva Bolos e Tortas. Enfim, desculpa, eu não sei qual é o seu nome. Da próxima vez, por favor, ponha seu nome, que aí eu não vou te chamar desse jeito. Que ela pergunta aqui, ela diz que ela tem dificuldade com os pavios, não sei qual tipo que eu devo usar nas velas grandes. A Sandra também está com dificuldades com pavios. A Maria das Dores tem dificuldade com pavios. E a outra dúvida dela é para fazer luminária. Maria das Dores, manda depois uma pergunta mais específica sobre luminárias, que aí eu falo um pouco mais a respeito desse assunto, tá? Agora eu vou falar só sobre pavio. A Antônia, minha dúvida também é o pavio. Fio para cada tamanho de vela. E a Silvia, qual é o melhor pavio para vela de gel duro? Tem também a Maria das Graças. Minha dificuldade é com o pavio. Na hora que acende fica certinho, com uma chama perfeita. Passando algum tempo começa a entortar e a ponta fica feito um cabo de guarda-chuva. Aí queima torto e acaba apagando. E não sei o que fazer para isso não acontecer. Então vamos lá. Vamos falar de pavio. Pavio. Para começar, você não deve de forma alguma utilizar o pavio assim, puro. Ele sempre tem que estar parafinado, muito bem parafinado. Se for o caso, você molha uma, molha duas, molha 3 vezes na parafina para ele ficar o mais firme possível. Quando você compra ele já parafinado, tá vendo? Ele tá bem durinho assim. Então é ideal que você deixe ele firmezinho assim também, tá? Molhando várias vezes. Em relação ao guarda-chuva, ao cabo de guarda-chuva, testes e mais testes, faço testes até hoje. Essa velinha aqui é uma velinha de teste de blend de ceras que eu tô fazendo, mas é um assunto para mais para frente aí. E é um teste que não deu certo. Mas eu queria que vocês vissem aqui, ó, tá vendo? Ele tá entortando. Ele tá virando um cabinho de guarda-chuva. E quando o pavio ele tem força suficiente, ele vai começar a entortar até virar aquele famoso cogumelo. É normal. Quando a gente começa a queimar uma vela, o pavio tá pequenininho, aí ele vai ficando maior, 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 e conforme ele vai tombando, vai virando o cabinho de guarda-chuva até virar o que eles chamam de cogumelo. Essa daqui é uma vela que não deu certo, tá? Mas o pavio dela, eu cheguei ao pavio adequado, embora o corpo dela não é o adequado para ser queimado, então por isso não deu certo. É uma vela que tem 5 centímetros de diâmetro. A gente sempre pega uma reguinha, ó, põe no zero e vê até onde vai. Essa daqui tem 5 centímetros de diâmetro. Eu fiz a primeira vez ela com pavio, com uma queima indicada de 5 centímetros de diâmetro pelo fabricante. Como vocês sabem, os fabricantes indicam mais ou menos o diâmetro de queima do pavio, sempre com base na parafina macro, na parafina 140, 145, que é a parafina macro. Então, a gente tem que adequar com a parafina que a gente estiver usando, se for a macro, se for a plus, se for alguma cera vegetal, se for algum blend. Então, a gente vai ter que ir adaptando, por isso que é tão importante fazer teste. E toda vez que a gente acrescenta uma cor, que a gente acrescenta um aroma, tudo isso muda, modifica a forma que a vela é queimada. Então, um pavio, ele nunca vai ser idêntico para velas diferentes, né? Você tem que ir testando mesmo, não tem. Então, não tem um fio específico para cada vela. Vai ser o fio específico a partir do momento que você montar a sua receita. Quando você definiu, a minha vela é de parafina plus, ela tem 5 centímetros de diâmetro, eu usei tanto de corante, eu usei tanto de essência, você fez teste, queimou ela até o fim, viu que ela queimou da maneira que você gostaria. Então, aquele pavio é o pavio ideal para sua vela. Essa velinha aqui de 5 centímetros de diâmetro com blend de ceras vegetais que eu testei que não funcionou,
Eu iniciei queimando ela com um pavio para 5 centímetros de queima. E ele morreu, ele afogou, ela não vingou. Então eu troquei o pavio, coloquei um pavio mais forte. Um pavio que queima um diâmetro de até 9,8 centímetros de diâmetro. O pavio funcionou, mas não para essa mistura. Então, para essa mistura, eu já vi que para ceras vegetais, de um modo geral, a gente tem que usar pavios mais fortes, mas para essa mistura aqui não funcionou. Se tivesse funcionado, a queima dela ia desenvolver ao ponto desse cabinho de guarda-chuva que está se formando aqui, entortando cada vez mais e formar o tal do cogumelo. Tem gente que fala, ai, mas cogumelo não é bom, cogumelo começa a soltar fuligem, faz mal para a saúde. Gente, não, é um caminho natural do pavio. Ele vai queimando e vai sobrando a mais e tal. A gente não costuma deixar uma vela acesa por 5, 8, 10 horas seguidas, né? Então a gente usa a vela por 3 horas, 4 horas no máximo, e normalmente apaga, às vezes muito menos, 1 hora, 2 horas. E aí fica a pontinha preta, o que você faz? Esperou esfriar. Não precisa de tesoura especial, não precisa de nada disso. Basta estar frio para você não queimar o dedo, porque o pavio vai estar quente. Se você apaga e for meter o dedo lá, logo em seguida você vai queimar. Então, quebra, ó. Quebra a pontinha do... Difícil. Quebra a pontinha do excesso de pavio, caiu. E tá pronta para ser usada de novo, sem problema nenhum. Ela vai queimar mais horas. Apagou, esfriou. Quando você for acender, tira o excesso de pavio ali e tá tudo certo. Então, assim, o pavio ele precisa sempre estar parafinado. Tamanho indicativo de pavio e queima é teste, você precisa testar, faz parte da brincadeira, você testar sempre, você testar muito. Com o tempo, você vai ter as suas formas prediletas, com os tamanhos que você normalmente trabalha. Você já vai ter uma noção de que você usando corante, que você usando as essências que você gosta, vai queimar de uma determinada maneira, de uma determinada quantidade. Você já vai ter uma noção de que pavio é ideal para aquela sua vela. Mesmo assim, testa. E aí você anota, né? Faz as suas anotações para você poder repetir aquela vela mais vezes. Mas é muito teste, o pavio é teste, 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 é paciência. É o que mais se assemelha à nossa vida. Nossa vida é assim o tempo todo, a gente vai fazendo coisas, vai testando, vai indo por caminhos, às vezes eles dão certo, às vezes eles não dão, mas a gente sempre tem um aprendizado em consideração. O que mais do pavio? Então, você usa sempre uma régua para medir o diâmetro, que é legal. Você define sempre como você vai querer queimar a sua vela através dos testes, se você quer que ela queime formando um túnel, né? Formando um túnel assim, ou se você quer que ela chore um pouquinho, daí você vai definir o pavio de acordo com a maneira que você quer que ela queime. E tem a pergunta sobre o pavio mais indicado para vela em gel. Pois bem, lá anos e anos atrás, quando a gente começou a fazer vela em gel, só usávamos esse tipo de pavio aqui que a gente compra parafinado já com ilhós, que diziam que só podia ser usado esse tipo de pavio para as velas em gel. Mas na verdade, assim, para a vela em gel, o que a gente de fato precisa é de um pavio de algodão puro, ou seja, não pode ser, eu não aconselho, não é que não possa ser, até pode ser, mas eu não aconselho que seja desse tipo aqui, que é o que tem o fiozinho de cobre, ele é todo pintadinho assim de azul, que é para as velas votivas, que é justamente para ter uma queima mais devagar, uma queima mais lenta, com uma chama mais baixa. E não funciona muito bem no gel, porque a chama fica muito baixinha, muito fraquinha, não é bacana. Ela tem que ser usada com um pavio já pronto para afinado, ou você pode ter o seu pavio, sim, né? Comprar ele puro e parafinar.
pode parafinar com gel sem problema nenhum. Você pode usar a parafina normal, você pode usar uma cera, você pode usar o gel para parafinar o seu pavio, usar na sua vela de gel duro, não tem problema nenhum, ele vai funcionar, mas tem que ser sem fio de cobre, ele tem que ser de algodão puro, porque o cobre, ele queima de uma maneira muito lenta e o gel já naturalmente ele queima mais devagar, mesmo sendo o gel duro que a gente desenforma, ele queima mais devagar e então ele necessita do pavio sem o fio de cobre. Bom, sobre pavio é isso. Aí a gente entra nas perguntas sobre aromas. A Flávia Cristina, ela queria saber sobre essência para exalar quando acesas. O que eu vou dizer então? Vamos lá. Vela. Qual é a função primordial? É iluminar. Então, a vela é como ela perfuma, mas ela não explode aroma, ela explode luz. Então, é como se fosse uma flor iluminada. Então, quando você tem flores na sua sala, elas exalam perfume, mas são perfumes suaves, são perfumes sutis. E a vela é do mesmo jeito. Ela não impregna o ambiente, né? Ela tem aquele perfume que permeia ali, mas sem explosão, sem excesso de cheiro. Não, é sutil mesmo. Ela nunca vai exalar como um incenso, como um aromatizador de ambiente. Então, não, é muita expectativa que ficam criando em cima de velas super perfumadas, velas super perfumadas. Tem que baixar um pouco essa expectativa, porque a vela, de fato, ela perfuma, mas de uma maneira suave. Então, pensa sempre assim, que as velas são flores iluminadas, tá? Elas vão te trazer muita luz e um doce perfume. É isso que você tem que ter em mente, Flávia. A Cida, ela quer saber sobre a quantidade de essência, quanto usar. Vou fazer com menos de meio quilo de parafina para fazer velinhas pequenas. Bom, lá no curso tem a proporção de quanto você deve usar de parafina referente ao quilo. Você tem que fazer uma continha ali. Eu acredito que em breve talvez eu coloque uma tabela para ajudar vocês quando eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em fazer contas, né, para ficar mais prático, assim, mais rápido. Qualquer coisa, consulta lá a tabelinha, mas a proporção é a mesma, não importa que você use 1 quilo, que você use meio quilo, que você use 10 quilos de parafina, a proporção de essência para parafina vai de 30 a 50 ml por quilo. Então, se você vai usar meio quilo de parafina, você vai usar de 15 a 25 ml para essa proporção. Parafina não vai mais do que isso, é o máximo que ela suporta, tá? A Maísa quer saber se ela pode colocar essência somente no pavio e depois parafinar? Isso compromete a queima? Bom, Maísa, o que vai acontecer é que tudo bem, seu pavio vai ficar impregnado ali de essência, aí você parafina ele. Quando você parafinar, provavelmente a parafina vai estar numa temperatura mais alta. Essa essência que você colocou ali no pavio já vai ter evaporado um tanto ali só no ar. E a hora que entrar em choque nessa hora de parafinar o pavio, vai evaporar mais um tanto, se é que não de repente toda. E você não vai ter perfume exalando ali do pavio. Você pode fazer? Pode fazer, pode testar. Mas, sinceramente, eu não aconselho. O ideal mesmo é que você utilize a essência na mistura da parafina ali para montar o corpo da vela. Porque a essência, ela funciona assim. Ela precisa ter algo para diluir ela, para fazer com que ela se expanda. E isso acontece com a parafina. A parafina serve desse veículo para poder expandir esse aroma. Se você prende ela ali dentro do pavio, por mais que o pavio seja
o condutor da parafina, a química não vai ser tão boa ali, a quantidade vai ser muito pequenininha de essência para um tamanho até mesmo de uma vela pequena, que não vai surtir efeito, ele não vai surtir, não vai surtir cheiro, não vai ter aroma. Então, pode testar, mas o ideal mesmo é que você coloque a essência na mistura da parafina ali, faça e compõe a vela de maneira tradicional, vamos dizer assim. Oi, Odília, boa noite. Eu vi que você está perguntando sobre essência também. Você está falando que coloca essência aleatoriamente. Tem problema? Tem. Se você ainda não assistiu a aula de como aromatizar a sua vela, assista, porque tem temperatura, tem quantidade certa. E se você coloca essência a óleo, muito provavelmente você pode colocar mais essência do que a parafina ou a cera suporte, e aí você vai perder esse material. Ele não vai conseguir ser agregado ali, ele não vai conseguir se misturar de fato à massa. Então, quando você fizer isso e sobrar, vai ficar o resto da parafina ali na panela mesmo. Ou quando você desenformar a sua vela vai parecer que ela suou toda, que ela fica toda oleosa. É a essência em excesso ali que ficou e você se perdeu. Então, o ideal é que você realmente use a dosagem certa de essência, proporcional à parafina, proporcional à cera, para você não perder esse material que é caro, não é? E aí assim você vai fazer velas perfumadas e sem desperdício. Bom, gordura vegetal é uma questão também extremamente polêmica e tivemos algumas perguntas. A Laélia perguntou: vou fazer pastilhas aromáticas para minha filha, enviar de brinde pelo correio. Vou usar a Ecomix e gordura vegetal. Será que tem perigo de derreter na embalagem por causa do calor? E aí tem a Cláudia que perguntou também: para fazer velas aromáticas com cera vegetal ou de coco, cera de coco, é obrigatório colocar a gordura hidrogenada? Então vamos lá. Gordura hidrogenada e gordura vegetal é a mesma coisa, é o mesmo produto, que normalmente é aquela Primora, Mesa, que é comercializada nos supermercados, ficam na parte dos gelados, elas ficam em geladeira e foram desenvolvidas para ser usada em produtos comestíveis. Então, eu sinceramente, eu não aconselho o uso da gordura vegetal, porque primeiro, assim, eu acho que a gente deve usar sempre produtos para finalidade que eles foram desenvolvidos. Por isso que é bom sempre conhecer muito bem os materiais que a gente usa. A gordura vegetal, ela tem um prazo de validade muito curto, que é de 6 meses, então a sua vela vai ficar com um período de validade extremamente curto. Depois, ela é armazenada na geladeira. A sua vela não vai ficar na geladeira depois de pronta, ela vai ficar fora. A sua pastilha aromática também vai ficar fora. O que vai acontecer? Aqui tá frio, né? Então, em São Paulo tá frio. O povo que mora no sul deve estar pensando assim: ah, tá frio nada, imagina, você não sabe o que é frio realmente, mas para mim tá frio. Se eu usar uma gordura vegetal numa vela agora, vai ficar até que relativamente ok, embora ela fique mais pegajosa assim um pouquinho do lado de fora. Agora, se eu tivesse lá em Belém, lá em Manaus, lá no Maranhão, em Recife, como muitas de vocês estão, né? Vocês moram por aí, é quente boa parte do ano. E a gordura vegetal, ela não suporta grandes temperaturas. Se eu não me engano, o ponto de fusão dela é em torno, acho que de 20 graus. Ou seja, a partir de uns 20 graus, ela já começa a derreter. Mesmo que ela seja adicionada a parafina ou a Ecomix, ela vai baixar um pouco o ponto de fusão nessa mistura
e vai ser um produto que não vai suportar grandes temperaturas. Então, Laélia, eu não aconselho que você faça pastilhas aromáticas para mandar para sua filha, porque a gordura vegetal e a Ecomix aí, além de ter um prazo de validade muito baixo, né, que são 6 meses, você vai ter que respeitar a data de validade menor de tudo que você adiciona na sua vela sempre. Ela pode derreter. Então, seu produto pode se perder. Além de tudo, quando a gordura vegetal estraga, que pode ocorrer, porque ela não vai estar na geladeira, ela vai dar um cheiro rançoso na sua pastilha, na sua vela, não vai ser bacana. Então, a cera vegetal e a cera de coco, você não tem a obrigatoriedade de colocar a gordura vegetal, muito pelo contrário, como eu disse, eu não aconselho, tá? E a cera de coco especificamente, você não deve misturar nada nela, ela já é um blend desenvolvido para não ter nenhum aditivo, ela deve ser trabalhada pura, né? Sem gordura, sem mais nada, ela não tem necessidade de nenhuma coisa extra para que ela desenvolva mais aroma, que ela permita mais aroma ou não, ela já está pronta do jeito que ela veio. Mais uma dúvida aqui, da Gisele. Oi, Cissa, para velas em gel, enfeites dentro, tem que usar a vela piloto? Dúvida quanto ao diâmetro da gel, ela também se altera quando colocamos elementos? Vamos calcular isso para o pavio. Bom, vamos lá, vela em gel. A vela em gel, a gente não usa vela piloto em vela em gel, porque mesmo que você faça uma vela piloto com gel duro para colocar num gel macio e tal, para colocar os elementos, não funciona, porque o gel, quando ele queima de uma maneira bem uniforme mesmo, e o calor que produz ali dentro, ele não sustenta uma técnica de vela piloto. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é assim. Então a gente não usa vela piloto para montar velas em gel com elementos. O que a gente faz é usar os elementos o mais afastado do pavio, né? Elementos que se comportem dessa maneira, que não se grudem ao pavio para não interferir na queima. Então, eles precisam ficar mais afastados. Se você for colocar muito elemento, você pode fazer aquela técnica onde você coloca um copinho dentro, faz uma velinha ali dentro, que pode ser tanto de parafina, como pode ser de gel só, e aí trabalha com elementos no entorno e vai queimar só dentro do copinho ali, e seus elementos vão ficar fixos ali. Mas vela piloto dentro de vela em gel a gente não usa. O que a gente pode fazer, como eu já fiz, tem uma aula lá no clube que eu testei fazer uma vela com uma vela piloto de parafina e fazer a parte de fora com gel duro e elementos. Ficou bem bacana, dá uma olhadinha lá depois, mas a vela de gel feita em vidro, como eu acho que é o que você quis dizer com a sua pergunta, Gisele, a gente não usa vela piloto. E o diâmetro de queima da parafina em gel segue mais ou menos a mesma coisa. O gel diferente, ele é diferente, o comportamento de queima dele é diferente da parafina comum, da parafina plus. Ele queima distribuindo o calor assim de uma maneira bem uniforme, forma uma poça assim boa. Então é teste, mas você pode calcular da mesma maneira, calculando o diâmetro do vidro, tá? Você pega a reguinha, mede, põe no zerinho lá, vê quanto tem o diâmetro e testa. Usa o paviozinho para queima, que funciona. Mas mesmo assim, quando você coloca às vezes um pavio um pouquinho mais forte dentro de uma vela em gel, funciona também. Você só tem que tomar cuidado para ver se ela não vai queimar muito rápido, formar uma piscina muito grande, porque ela vai produzir um calor excessivo e aí o vidro pode quebrar. Então,
o cuidado é para ver o quanto de fato ela cria de piscina ali, para não prejudicar o vidro, né? E ele estourar. Mas é tranquilo, assim, a parafina em gel, em vidro, é bem tranquila de se trabalhar. E antigamente foi o que eu falei, a gente só usava desse pavio aqui que já vinha pronto parafinado. Esse pavio que vem pronto parafinado, a gente encontra normalmente de 3 tamanhos. Um menorzinho assim, um pouco maior e um bem grandão. Basicamente, todos eles têm quase o mesmo diâmetro de queima. A diferença é de 1 centímetro, às vezes, de um tamaninho para o outro, assim. Mas, qualquer pavio desses aqui, tipo esse daqui, queima 8 centímetros de diâmetro. Dá para você fazer velas de gel tranquilamente, sem perigo de estourar vidro. Como eu ensinei na aula, fazendo champanhe, fazendo chopp, eles queimam sem esse risco, tá? Vamos lá. A Gilda. Minha vela fofinha queimou só de um lado. Será que é o pavio? E a vela colorida ficou esbranquiçada. Será que a temperatura estava baixa? Bom, a vela fofinha, como vocês podem ver, ela fica meio esbranquiçada, tá? Ela fica meio esbranquiçadinha porque ela é feita num molde de papel. Ela pega essa textura do papel, fica áspera, fica bem rústica e deixa, a gente ainda trabalha com a parafina batida, que deixa ela mais opaca. Então ela fica com esse aspecto assim um pouco mais esbranquiçado. Quanto ela queimar de um lado só, o pavio talvez tenha ficado um pouquinho torto, mas tudo bem, ela tem um formato, né? Ela fica com um formato diferente, cada uma delas, se você amassa conforme você amassa o rolo de papel higiênico, ela vai ficando, ela tem uma queima meio disforme, ela não tem uma queima perfeita, ela chora. Então, não precisa ficar preocupada achando que de repente você fez alguma coisa de errado, não, porque ela é uma vela ao sabor do vento, vamos dizer assim, ela vai queimar, e isso também tem a ver, porque de repente às vezes você acendeu, tinha uma corrente de vento lá que ajudou a queimar mais de um lado e o outro ficou sem queimar. Então, faça muitas velas fofinhas que você vai ver que os resultados vão ser diferentes, não se preocupa com isso não. A Kate. Cissa, gostaria de dicas de embalar as velas e luminárias. Excelente pergunta. Muita gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Acredito que eu vou gravar uma aula em breve a respeito, com algumas sugestões para vocês. Mas o que eu posso dizer assim, eu vou deixar algumas dicas já, assim, para ver se auxilia, né? A primeira coisa, você tem que ter em mente que seja uma vela, seja uma luminária, é um produto delicado. Então, pode amassar, pode riscar, pode quebrar. Então, você precisa proteger. Se você for embalar as suas velas e as suas luminárias para despachar, né, para mandar pelo correio, ela tem que estar muito bem protegida, tem que usar plástico bolha, tem que usar às vezes isopor e principalmente uma caixa de papelão duro, bem firme mesmo, para que caso bata, para que caso caia, a sua vela fique lá, a sua luminária fique lá bonitinha, perfeitinha, sem nenhum machucado. Pensa assim, é como se fosse um produto de vidro, então ele é bem delicado mesmo, você tem que tratar com muito carinho, muito amor, não proteger bem. Mas se a embalagem for para você vender, para você dar, comercializar, mesmo assim, vamos pensar assim, logo de cara, independente se for uma venda, você não vai catar a vela lá, pegou a vela assim, tá, toma, vendeu, R$10, toma aqui. Não, né? Você não vai lá na banca, você não vai no mercado e, eu quero uma banana e sai com a banana na mão. Você, pelo menos é colocar dentro de um saquinho. E por que não você pegar
e já fazer uma embalagem bonitinha para a pessoa levar como um presente seu, né? O fato de você já tratar a sua vela com carinho, embalando para que ela leve, já é um a mais. Mas você tem N possibilidades, por isso que eu acho que é bacana, de repente eu vou gravar uma aula mesmo a respeito disso, dando algumas sugestões, porque você pode usar papel celofane, papel seda, papel crepom, pode usar caixa transparente, caixa com visor, você pode usar sacolas diferentes, você pode usar serragem, palha, enfim, tem muitas coisas que você pode utilizar para embalar a sua vela de uma maneira que ela fique protegida, não excessivamente protegida, porque você não vai despachar, né? Ela é protegida, mas que fique de uma maneira charmosa, que ela fique de uma maneira bonita, para que você possa presentear quem você queira, seja vendendo ou não, apenas dando a vela ou a luminária, né? Vai entregar um carinho, um quê a mais, mostrando que aquele produto de fato é extremamente especial, porque afinal de contas foi feito com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e é isso que você quer que a pessoa receba, um presente. Então, realmente, é algo que tem muito assunto aí, mas falando assim fica difícil. Então, eu acho que eu vou gravar uma aula e em breve eu aviso e te mostro, tá bom? Deixa eu ver, acho que tá. Então, eu tenho só mais uma pergunta aqui que eu vou responder e aí eu vou terminar por hoje, tá? Minhas velinhas flutuantes no formato de rosa, na forma de silicone, estão afundando. Por que será? Bom, a vela flutuante, ela sempre precisa ter uma base maior do que a altura. Por exemplo, essa vela aqui, se eu colocar ela na água, ela vai flutuar, mas ela não vai ficar em pé assim, ela vai deitar. Por que que ela vai deitar? Porque a parafina, para se equilibrar, ela sempre procura a maior base para ficar em contato com a água e o restante é que fica na superfície. Então, toda vela flutuante que você fizer, ela precisa ter uma base maior do que a altura, porque se for ao contrário, a vela tomba ou a vela afunda um pouco mais. Se ela for muito pequenininha, né? Se ela for uma velinha muito pequenininha, muito baixinha e ainda não tiver uma largura, ela vai afundar bastante mesmo. Então, essa daqui mesmo, essa flor aqui, se eu colocar ela na água, ela vai flutuar. Ela vai ficar um tanto assim, ó, para baixo da água. Pensa assim, pensa num barco, num navio, parte do casco fica para o fundo e a outra parte flutua. Então, a vela é mais ou menos a mesma coisa. E aí, você tem que ter um tanto para cima, que é o que vai fazer com que ela fique acesa. A hora que esse pavio entrar em contato com a água, ele apaga. Então, é o tanto que ela vai conseguir queimar. Se essa base não for ideal, a quantidade de tamanho ideal para a altura, ela vai afundar muito mesmo. E aí você vai ter muito pouco tempo de velinha flutuante. Então, provavelmente essa forma que você usou dessa rosa para fazer a sua vela flutuante, ela não tenha uma base muito extensa para a altura dela. Talvez a altura dela seja maior, assim, seja mais ou menos quase do tamanho ali e não esteja funcionando bem. Mas é teste mesmo, até forma é teste. Às vezes a gente idealiza uma coisa ali, mas ela não se encaixa direito e aí você usa de outra maneira. Então, se você gosta muito de velas flutuantes, eu sugiro que toda vez que você faça uma vela diferente, testa, coloca na água e vê se ela vai flutuar, se ela vai boiar ali. E aí você já vai tendo novas ideias, você já vai se habituando com o tamanho da vela, a base da vela necessária, a altura da vela necessária,
para que ela consiga flutuar e funcionar da maneira que você deseja. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Não... Eu tô com a auxiliar aqui falando, me ajudando, me dando os auxílios, mas deixa seus comentários, né? Eu espero repetir em breve, então, quando tiver oportunidade, deixa suas dúvidas, deixa suas perguntas, que eu vou tentar responder o máximo possível. E, enfim, espero que tenha gostado, tá? Então, até!